Amanhã tem Clássico Grenal lá na Arena e eu vim aqui trazer para ti os retornos importantíssimos pro técnico Roger Machado e o provável time que vai enfrentar esse Grêmio que está sem técnico, que vai jogar com o auxiliar no comando, tá? Eu vou falar tudo isso pra ti, porém, antes eu quero que tu deixe o like nesse vídeo, nos ajuda muito, e também que tu se inscreva no canal da Rádio Inferno e ative o sininho das notificações. Por que eu devo ativar o sininho das notificações, Nani? Porque se tu ativar o sininho das notificações, o YouTube te avisa quando a gente estiver ao vivo. E amanhã pro Grenal, um Grenal super importante, que a gente tem que conseguir os 3 pontos lá na Arena, a gente vai estar ao vivo 4 horas antes do jogo, 4 horas antes da partida, ou seja, às 17 horas, a Rádio Inferno já estará no ar, direto da Arena OAS, direto da concentração do Internacional, lá no Hotel Arte Hotel. Também estaremos na torcida do Inter, né, fazendo ali a cobertura ao vivo da concentração da torcida colorada no Gigantinho. Então, vem com a gente e para isso ativa o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Mas bora falar então um pouquinho sobre esses retornos importantíssimos, também um desfalque, né, que a gente já tem confirmado pro Clássico. Começando pela notícia ruim, que é do desfalque. O Carboneiro vai ficar de fora da partida e dos próximos 1 a 2 meses, tá? Carboneiro, na partida contra o Fortaleza, acabou sentindo uma lesão muscular, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda de grau 2. O grau 2 é o mesmo que o Vitor Gabriel teve, e o Vitor Gabriel ficou em torno de 1 mês parado. O problema é que o Carboneiro ele já tem uma reincidência de lesões musculares. Então, ele pode acabar ficando um período um pouquinho maior. Mas a tendência é entre um mês e meio sem o Carboneiro. E a gente viu como ele fez falta, né, na partida contra o Palmeiras. É um jogador com muita imposição física, com velocidade, com drible, com condução de bola. E a gente acaba tendo um pouquinho menos aí de individualidade, né, de vitória pessoal sem o Carboneiro em campo. Mas o Carboneiro não estará disponível no Grenal. Ele que fez, né, que fez o gol, que abriu o placar, inclusive, lá na Arena, no clássico da final. Mas não temos o Carboneiro, porém, a boa notícia é que muito provavelmente a gente vai ter o Wesley. Ele é dúvida ainda, tá? O Internacional não confirmou se o Wesley será ou não relacionado, porém, informação de GZH do Eduardo Gabardo é que ele deve estar disponível para atuar contra o Grêmio. Qual foi a questão do Wesley? Por que ele ficou de fora contra o Palmeiras? Segundo o técnico Roger Machado, ele sentiu uma fisgada, né? Aquele desconforto, sentiu uma dorzinha de leve no músculo da coxa esquerda também, assim como o Carboneiro. E no ano passado, quando ele sentiu essa pequena lesão, sentiu esse pequeno desconforto, o Inter botou ele pra jogar, independente de ter sentido ou não. E ele acabou se lesionando, ficando mais tempo fora. Por conta disso, o técnico Roger e o pessoal da preparação física, da fisiologia, optaram dessa vez por poupá-lo contra o Palmeiras. Sendo assim, a tendência é que o Wesley esteja de volta. E aí a gente ganha uma peça muito importante. Assim como a gente não tem o Carboneiro, que tem essa vitória pessoal, a gente tem pelo menos o Wesley, que a gente também não teve contra o Palmeiras e a gente viu a falta que fez. Então, devemos ter o Wesley entre os relacionados. Como reserva ou como titular, aí a gente ainda não tem, né, uma informação concreta disso, do time titular do Internacional. Até porque tem outras duas dúvidas, tá? Juninho e Vitor Gabriel, outras boas notícias, estão de volta. Confirmada a informação pelo técnico Roger Machado, eles já vinham treinando com o grupo há uma semana mais ou menos. A lesão do Juninho foi uma lesão de grau 1, então ele se curou rapidamente. A lesão do Vitor Gabriel, como eu disse, lesão grau 2, mas que ele também conseguiu, né, se curar em 1 mês. E vai estar disponível pro Clássico Grenal. Ele que a gente viu nos 2 clássicos, nos 3 clássicos do Gauchão, na verdade, como deixou o centroavante do Grêmio no bolso, né? Ele e Vitão fizeram uma dupla muito boa, uma dupla quase perfeita, se não perfeita mesmo, durante o Campeonato Gaúcho, e ele acabou ficando de fora da próxima sequência, né? Da sequência ali do Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí entrou o Juninho. O Juninho entrou bem contra o Flamengo, fazia uma boa partida contra o Bahia e também acabou se lesionando, né? Então, nós tivemos essas duas baixas logo no começo dessa sequência super importante de Brasileirão e Libertadores, e tivemos que colocar o Rogel na direita. A gente sabe que não é o ideal, o Rogel, apesar de estar evoluindo, né, fez um jogo muito bom, por exemplo, contra o Fortaleza, não foi mal contra o Palmeiras também, né, apesar disso, a gente tem que colocar o Vitão na esquerda, o que tira um pouquinho ali da qualidade do Vitão, por mais que ele seja soberano na zaga do Internacional, e
acaba, então, tendo o Roger, que não é um jogador que tem uma boa saída de bola, diferente do Vitor Gabriel e do Juninho, né? Um jogador um pouco mais lento também. Então, Juninho e Vitor Gabriel vão estar de volta pro Clássico e provavelmente a gente vai ter um deles, tá? Um deles deve ser o titular da partida, com o Vitão retornando para o lado direito. Então, o provável time do Internacional para a partida contra o Grêmio, esse Grêmio que não tem um técnico, né, que vai para jogo com o auxiliar James Freitas. A gente vai ter, então, Antony no gol, na direita, Brian Aguirre, dupla de zaga com Vitão e ou Juninho ou Vitor Gabriel, na esquerda, Bernabé. Meio de campo completo com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, junto com eles, né, pelo lado direito, Vitinho, na esquerda, Wesley e lá na frente, Ener Valência. Essa deve ser a escalação para o Clássico Grenal. Como eu disse, podemos ter algumas alterações. A gente sabe que ele gosta de alternar, por exemplo, Borré e Ener Valência, mas a tendência é o Ener ganhar essa oportunidade aí mais uma vez. A gente sabe que tem a dúvida do Bruno Tabata e do Vitinho, porém o Vitinho foi melhor contra o Palmeiras do que o Tabata. O Tabata acabou falhando bastante, né? Então não deve começar como titular. E a gente tem também a dúvida ali da zaga, porque não sabe se Juninho que vai jogar, Vitor Gabriel que vai jogar daqui a pouco, é capaz de começar com o Roger e mudar ao longo da partida, enfim. Mas temos algumas dúvidas, porém o provável time é esse. Como eu disse, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Amanhã, 17 horas, estaremos ao vivo com a transmissão de Grêmio e Internacional pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa o like por aqui também. Um beijo e até logo!